Hoje eu queria compartilhar uma coisa que pode parecer até meio contraditória para quem acompanha aqui os vídeos do canal. Mas o fato é que eu contraí uma nova dívida. E olha, o seguinte, tá? Não foi no impulso, não foi por desespero, não foi por consumo. Foi uma decisão pensada, sabe? Foi difícil, mas ao mesmo tempo também foi estratégica. E aí, tudo bem? Eu sou o Danilo, aqui do canal Saindo do Buraco. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o que aconteceu para eu chegar nesse ponto de contrair uma nova dívida. E eu acho importante a gente começar aqui pelo contexto dessa situação, que é o fato de que eu tinha acabado de me livrar de uma dívida. Não faz muito tempo que eu quitei o empréstimo estudantil que eu fiz aqui na Irlanda, no valor de 5.000 euros, para pagar uma pós-graduação que eu quis fazer aqui. Inclusive, eu até tenho um vídeo sobre isso, né? Que quando eu paguei a última parcela, eu percebi que o alívio foi gigantesco. Teve aquele peso simbólico, aquele peso emocional, foi um verdadeiro, eu acho que, marco para minha saúde, para minha vida financeira. Só que aí agora, né, um tempinho depois, eu decidi simplesmente entrar em outra dívida estudantil. Por que eu fiz isso? Eu tomei essa decisão baseada em 4 pontos que eu considero muito importantes. O primeiro deles, né, que talvez originou toda essa situação, foi o fato de que eu decidi cursar um mestrado na área de análise de dados. É uma área que me chama a atenção, já tem um tempo, né? Eu descobri ela enquanto eu fazia a pós-graduação em ciência da computação, e eu percebi que não é algo que eu quero fazer simplesmente pelo dinheiro. É algo que eu realmente gosto. E isso realmente muda a situação, porque estudar uma coisa que você não gosta é literalmente um inferno, né? Basta você lembrar, na época da escola, as matérias que você não gostava, como era tudo mais difícil para assimilar, para aprender e para acompanhar. Então imagina como é a situação aqui, por exemplo, morando fora. O segundo motivo é um retorno profissional real. Análise de dados é uma área com demanda crescente, bons salários, tem essa mobilidade internacional, se eu precisar, e ainda me permite essa transição de carreira caso eu escolha, né? Principalmente porque hoje eu trabalho na área de suporte. E eu sei que isso, né, essa promessa do mestrado não é uma garantia de nada, mas pelo menos eu sinto que é uma aposta com bons fundamentos, né, com um bom embasamento. E também eu queria frisar aqui que eu não estou fazendo isso para ficar rico rápido, sabe, do dia para noite. Eu realmente abandonei esse conceito de a bala de prata que vai mudar a minha vida em questão de dias, sabe? Não acredito mais nisso. Eu tô tomando essa decisão de cursar o mestrado porque eu quero aumentar as minhas chances de ganhar mais no futuro, ter mais opção de trabalho e principalmente ter mais poder de barganha salarial. O terceiro motivo é que eu não queria me descapitalizar completamente. A diferença entre o Danilo da pós-graduação pro Danilo do mestrado agora é que o Danilo do mestrado tem o dinheiro para pagar à vista. Só que se eu fizer isso agora, quer dizer que eu vou ficar totalmente descoberto. Então toda a reserva de emergência que eu separei simplesmente ia evaporar e me deixar desprotegido. E eu vou te falar que depois que você acostuma em ter esse cobertor, né, essa grana te protegendo das coisas, das adversidades, você não quer mais largar esse estilo de vida. Então não faz sentido para mim, nesse momento, usar esse dinheiro para fazer esse pagamento e ficar totalmente desprotegido se alguma coisa acontecer aqui comigo. Então, depois de pesar muito, né, botar na ponta do lápis, para mim faz muito mais sentido eu pegar o empréstimo e pagar as parcelas dentro do limite, né, da minha condição financeira, do que simplesmente zerar todo esse caixa que eu demorei um tempão para acumular, sabe? É claro que pagar à vista é maravilhoso, você não tem dívida, você não tem débito, mas nessa situação eu te pergunto, a que custo, né, pagar à vista realmente é bom assim, sabe? Se eu ficar desprotegido e acontecer alguma coisa, o que eu faço? Pensando nesse Danilo que agora olha para o futuro com mais tranquilidade, com mais clareza, eu percebi que fazer um empréstimo pode me trazer uma segurança muito maior do que simplesmente pagar à vista só porque eu tenho dinheiro e ficar desprotegido contra as coisas que podem acontecer. E por fim, o quarto e último motivo, né, que foi basicamente o prego final no caixão, é que se eu continuo estudando, significa que eu posso prolongar a minha estadia aqui na Irlanda, né, aqui em Dublin. Porque como eu sempre falo para vocês, eu não tenho passaporte, eu não tenho cidadania, então eu dependo desses meios para poder ficar aqui no país. E para mim, ficar no país significa manter a minha situação legalizada aqui, manter o meu emprego, manter a minha renda em euro e principalmente manter os meus aportes. E eu posso falar com tranquilidade que isso, né, que hoje isso é minha prioridade máxima. Não tem um momento que eu não vou fazer aqueles vídeos de updates da carteira que eu não fico feliz de ver esse meu progresso. Então eu tenho medo de perder essa condição de fazer esses aportes, de ver a minha carteira crescer, porque o momento para acelerar, né, nesse aspecto financeiro, eu sinto que para mim é agora. Então eu não posso deixar a peteca cair, sabe? Não é luxo, não é status, não é título. Para mim, o grande X da questão aqui é tempo. É tempo para pagar dívidas, é tempo para investir, para organizar a minha vida financeira, é tempo para construir
um patrimônio. E esse fator, esse ponto aqui sozinho, ele meio que pesou a decisão inteira. Eu não quero prejudicar esse meu flow atual, sabe? Essa sequência que eu tô passando. E de novo, foi uma decisão confortável? Claro que não foi. Eu não posso falar que eu fiquei feliz assinando esse novo empréstimo. Muito pelo contrário. Porque diferente da última dívida estudantil, essa não é de 5 mil. Dessa vez eu fiz um empréstimo de 7.500 euros. 6.900 euros para o mestrado, propriamente dito, e 600 euros a mais para qualquer outro imprevisto que possa acontecer. Um seguro de saúde, o pagamento do próprio visto, o documento mesmo, sabe? Então, eu falei, já que eu vou pegar o empréstimo, vou pegar um pouquinho a mais para caso eu tenha essas despesas também. Tanto que foi exatamente daí que veio aquela gordurinha a mais que eu aportei na última semana e que eu fiquei de explicar para você da onde veio, né? De onde surgiu esse dinheiro a mais, extra. Então, tá vindo daqui, desse empréstimo estudantil que eu fiz. Então, essa é a origem daqueles euros a mais que eu mencionei. E como eu estava falando ali, né, na hora de assinar, bateu medo, bateu dúvida e principalmente bateu aquela sensação de caramba, eu acabei de sair de uma dívida, eu tô entrando em outra. Mas o que eu tenho para dizer aqui para você é que maturidade financeira não é necessariamente você evitar dívidas a qualquer custo. É uma questão de você entender qual dívida destrói e qual dívida constrói. Porque é isso, nem toda dívida é igual. E isso aqui, cara, é muito importante. E claro, ó, eu não tô falando aqui que dívida é algo bom. Eu acho que é importante fazer esse parênteses também. Dívida é risco, dívida é compromisso, dívida tira a liberdade ali a curto prazo. Só que existe uma diferença assim gigantesca entre dívida para consumo, para status, para tapar buraco, e dívida para educação, para aumentar a renda, para expandir suas oportunidades. É claro que não é uma dívida confortável, mas é uma dívida com propósito. E aí você pode me perguntar como é que isso vai abalar a minha vida financeira agora. E obviamente algumas coisas vão mudar, sim. Eu vou ter mais uma parcela mensal, eu vou ter menos dinheiro para manobrar ali ao longo do mês. Eu vou precisar ser ainda mais disciplinado. Quem sabe eu precise desacelerar em alguns momentos ou priorizar o caixa. Talvez eu tenha que mudar um pouco a minha postura e ser mais conservador. Mas mesmo sabendo de todos esses empecilhos que estão por vir, né? Eu prefiro dar esse passo estratégico hoje do que de repente ficar travado profissionalmente amanhã. E outra coisa que me pesou bastante na decisão é que eu posso simplesmente usar os conhecimentos desse mestrado aqui no canal. Eu posso melhorar análise, visualizações, organização, leitura de dados, acompanhamento da carteira. Então, no final do dia, não foi só uma decisão profissional, foi uma decisão que conversa meio que diretamente aqui com o próprio canal, né? O próprio saindo do buraco. E eu posso falar aqui com um pouco de tranquilidade que essa decisão aqui, ela me ensinou uma coisa, que o progresso financeiro, ele não é definitivamente uma linha reta. Às vezes, você vai quitar uma dívida, você vai comemorar, você vai respirar e de repente você vai ter que entrar em outra, só que por um motivo melhor, um motivo bom. E, por favor, não veja isso como um retrocesso, sabe? Não é isso. É um realinhamento. Então, sim, eu contraí uma nova dívida, eu não tô orgulhoso disso, só que ao mesmo tempo eu também não tô arrependido. Foi uma escolha difícil, mas ela foi pensada, né? Ela foi ponderada, levando em consideração os riscos. E além disso, ela tá alinhada com aquilo que é importante para mim hoje, que é permanecer aqui na Irlanda, que é manter a minha renda, continuar investindo e aumentar as minhas chances de ter esse sucesso no futuro. Então, se você assistiu até aqui, eu queria te agradecer, pedir para você deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for e, por favor, comenta alguma coisa aqui sobre o que você acha dessa minha decisão. Você acha que vale a pena tomar um novo empréstimo estudantil para esse tipo de coisa? Qual que é a sua opinião sobre essa minha decisão, sabe? Não que vá alterar o que eu vou fazer, não, jamais, mas eu gosto de ver outros pontos de vista para entender um pouco mais da situação e ver, de repente, as coisas que eu podia ter feito melhor, outras opções que eu podia ter considerado, sabe? Então, só para a gente poder interagir também, beleza? Então, como sempre, muito obrigado, te vejo no próximo vídeo, vamos juntos sair do buraco e tchau!